Nossa história de hoje começa em uma charmosa casa na Griebnitzstraße, número 4, em Neubabelsberg. Uma bela cidade próxima a Potsdam, na Alemanha. É 30 de junho de 1934, por volta do meio-dia. Um carro com 6 homens à paisana para em frente à casa e o motorista permanece em seu lugar. Do carro descem 5 homens que, caminhando calmamente, vão até a porta da casa, tocam a campainha e são atendidos pela governanta, que estranhamente não pede a identidade dos visitantes. Marie Guntel, esse é o nome da governanta, conduz os 5 senhores, que estão bem vestidos, até o escritório onde está o dono da casa. Trata-se de um homem idoso que está abrindo a correspondência com um abridor de cartas. Os 5 homens não se apresentam, simplesmente perguntam ao dono da casa se aquele era mesmo o nome dele. Ao receberem uma resposta afirmativa, os 5 sacam pistolas e atiram a queima-roupa contra o homem. Logo depois, eles apontam as armas para a da esposa, sentada em um sofá próximo, que tentou reagir, e a matam também. A governanta fica estarrecida, desmaia e cai no chão. Os 5 vão até a porta. O carro ficou esperando por eles na rua e eles desaparecem. É um assassinato brutal. Isso aconteceu naquele dia, pouco antes da hora do almoço, em 30 de junho de 1934. Uma data marcante para a Alemanha, porque é o dia das facas longas. Mas aquele homem assassinado em seu escritório não é um membro das SA. Não é um dos muitos subordinados de Ernst Röhm. E nem sequer é um nazista. É um militar aposentado, um general, um ex-chefe de governo, um ex-chanceler. Aquele homem se chamava Kurt von Schleicher. E esse assassinato brutal, chocante, marca o fim da sua vida. Mas, acima de tudo, um acerto de contas sangrento exigido pelos próprios líderes do nascente regime nazista. Começamos este vídeo contando para vocês sobre a morte violenta de Kurt von Schleicher. Mas quem era exatamente Kurt von Schleicher? Um soldado, um ex-militar, um general, um político. Um homem que, de dezembro de 1932 até o final de janeiro de 1933, foi chanceler da República de Weimar. Um conservador, um homem acostumado a mediar em várias frentes, um homem de confiança, pelo menos era assim considerado, pelo presidente do Reich von Hindenburg. Um homem que podia resolver muitos problemas. Ele foi um militar de carreira. Teve acesso à academia militar, depois à academia de guerra, e ocupou cargos no Estado-Maior. Lá ele conheceu vários homens que fariam grande carreira como ele. Wilhelm Gröner, que na época era tenente-coronel. Mas também Joachim von Stülpnagel, um dos futuros homens-chave da complexa operação anti-Hitler, conhecida como Operação Valkyria. Kurt von Schleicher passou o período da Grande Guerra principalmente na frente ocidental, na França, nas Flandres. Ele participou da Batalha de Verdun. Depois, ele foi transferido como primeiro oficial do Estado-Maior-Geral para a 237ª Divisão de Infantaria. Sua carreira, que começou como simples cadete e depois alferes, avançou rapidamente durante a Grande Guerra, tornando-se também colaborador próximo e conselheiro de Hans von Seeckt. Esse nome deve lhe dizer algo, já falamos sobre ele. O pai da Blitzkrieg, o pai da Reichswehr, o mestre ideal de tantos futuros generais da Segunda Guerra Mundial. Von Seeckt havia escolhido von Schleicher como seu colaborador próximo e conselheiro dentro da reforma do exército, a partir de 1920. Mas von Schleicher não era apenas um militar. Em 1923, quando a crise política alemã se torna cada vez mais urgente, com as revoltas comunistas na Turíngia e na Saxônia, com o golpe da cervejaria de Hitler no Bürgerbräukeller na Baviera e com outros eventos de revoltas públicas. Von Schleicher havia proposto resolver essas crises por meio de um instrumento, a cláusula de emergência, presente na Constituição de Weimar. Na época, ele ainda não era tenente-coronel. Ainda era major, mas ele exerceu sua influência dentro da Reichswehr para fazer com que as unidades militares interviessem e suprimissem várias revoltas, tanto as comunistas quanto as nacionalistas, graças a esse seu papel. Von Schleicher era visto de forma muito positiva em Berlim, pelos setores conservadores, os partidos da direita histórica alemã,
representantes da velha nobreza latifundiária e dos grandes industriais, que naquele momento, tão tumultuado, tão difícil, buscavam obter líderes seguros para o Estado, capazes de levar adiante não tanto as reformas, mas o diálogo, cada vez mais difícil, com as potências aliadas vencedoras. E a necessidade de unir o Estado, evitando avanços perigosos, tanto pela extrema esquerda quanto pela extrema direita. Naquele período, e estamos às vésperas da grande crise, da Grande Depressão Econômica de 1929, von Schleicher já tem um papel muito importante dentro do Ministério da Reichswehr, onde havia ingressado em 1º de fevereiro de 1929. Von Schleicher tem uma posição equivalente à de secretário de Estado. Tem acesso não só ao departamento de pessoal, mas também a todos aqueles outros departamentos que determinam as pressões políticas sobre a Alemanha. É uma Alemanha frágil, não só no nível econômico, onde o marco continua se desvalorizando e, em certos momentos, não vale nem mesmo o papel e a tinta em que é impresso. A Alemanha é frágil por não conseguir manter estabilidade, especialmente política. Von Schleicher é um dos mais ativos nesse momento. Fala dentro do Ministério da Reichswehr, fala com o Ministério do Interior do Reich. Começa a conquistar as simpatias até mesmo do velho marechal de campo von Hindenburg, eleito para a presidência do Reich. Um dos planos elaborados por von Schleicher, no sentido político, é o de um gabinete presidencial. Ou seja, uma intervenção direta do presidente, através de seu próprio poder, para direcionar o surgimento de um governo que responda diretamente aos desejos do próprio presidente. Seria quase uma reedição da antiga monarquia abolida, mas tudo isso é visto dentro de vários partidos conservadores como a única tábua de salvação para evitar perigosos desvios por parte do Estado. Em dezembro de 1929, enquanto a situação econômica está se deteriorando, von Schleicher começa a conversar com outros conservadores. Ele conversa, por exemplo, com o secretário de Estado junto à chancelaria do Reich, Hermann Tünder. Conversa com o populista conservador Gottfried Treviranus. Ele conversa com os conservadores do Partido de Centro, os de Heinrich Brüning. O assunto é um só: a busca por um novo chanceler. Uma figura que seja bem vista pelas várias componentes do Reichstag, mas, ainda mais, que seja aceita tanto pelos alemães quanto pelos partidos que querem manter a Alemanha dentro de uma linha conservadora, reacionária. Von Schleicher, neste momento, também conhece Franz von Papen, um católico alemão político. As ambições dentro do Partido de Centro vão diretamente para o cargo de chanceler. Franz von Papen já havia conhecido Kurt von Schleicher, de passagem. Eles tinham tido um percurso em comum dentro do Estado-Maior do Exército. Mas eles não aprofundaram o relacionamento naquele momento. Só depois, von Papen e von Schleicher começaram a marchar na mesma direção. E é justamente quando Franz von Papen começa sua própria ascensão política, guiada por von Hindenburg, para controlar e conter a ascensão nazista, que von Schleicher obtém o cargo de ministro. Em 1º de junho de 1932, von Schleicher se despede com o posto de general de infantaria para se tornar ministro independente da Reichswehr. As eleições do Reichstag de 31 de julho de 1932 fortalecem o elemento nazista no Reichstag. Há cada vez mais deputados nazistas presentes que se sentam no plenário com a característica camisa marrom e que não perdem a oportunidade de provocar confusão, de abandonar os trabalhos parlamentares em protesto e de dificultar as ações do governo. O objetivo dos nazistas é apenas um: tomar o poder. Eles tentaram com o Putsch e não funcionou. Tentaram apoiando Ludendorff para a presidência e não deu certo. A única estratégia que eles agora seguem é aumentar, eleição após eleição, seu próprio peso dentro do parlamento, para forçar os outros partidos a negociar e obrigar von Hindenburg a conceder a Adolf Hitler o cargo de chanceler. Hindenburg nem quer ouvir falar disso. Ele não tem nenhuma intenção, nem mesmo de conversar com aquele que ele considera um vulgar cabo austríaco que fez carreira de maneira indigna. As armas de von Hindenburg são duas: von Papen e von Schleicher. Mas von Papen é fraco. Sua tentativa de controlar os nazistas, oferecendo a Hitler o cargo de vice-chanceler, fracassa imediatamente. Em 6 de novembro de 1932, os alemães vão mais uma vez às urnas.
Os resultados são assustadores, pois os nazistas ganham mais poder e cadeiras, influenciando ainda mais o Reichstag. É nesse momento que von Papen renuncia, e em seu lugar chega von Schleicher. Inicialmente, von Papen duvida da lealdade do próprio von Schleicher. Ele pensa que foi o velho general quem sabotou seu gabinete. Ele diz isso até para Hindenburg. Schleicher me traiu. Schleicher, desde o início, sabia que meu governo não duraria, e fez de tudo para me levar à ruína, para se tornar ele o chanceler e para negociar ele mesmo com os nazistas. Von Hindenburg não está feliz com isso, mas ele confia em von Schleicher, que tem uma estratégia em mente. Essa estratégia leva diretamente a Gregor Strasser, um figurão dentro do partido nazista. Um líder de facção, exatamente da facção revolucionária, movimentista, poderíamos dizer da facção quase de esquerda, do movimento nazista. Mas, exatamente, há um porém, Gregor Strasser não tem o controle do partido nazista. Quando Strasser vai até Hitler para as negociações, levando o projeto de von Schleicher de colocar os nazistas no governo, em troca, porém, de um juramento de fidelidade e principalmente de um cargo para o próprio Georg Strasser. Hitler fica furioso. Acusa Strasser de ser um traidor, de ter traído a causa nazista, de ter vendido o partido. Strasser é obrigado a renunciar e a ir embora. O confronto total entre Hitler e Hindenburg mostra von Schleicher não nos bastidores, mas envolvido em intensas negociações. Schleicher, inicialmente, pensa que conseguirá controlar até mesmo o próprio Hitler, que poderá acalmá-lo, oferecendo-lhe cargos ministeriais de destaque para satisfazê-lo. Ele conta também, pelo menos nos primeiros movimentos, com o apoio dos partidos da direita agrária e dos partidos centristas. Mas, de repente, a situação muda. Nem mesmo os apoios financeiros e o apoio da imprensa são suficientes. Schleicher não tem influência sobre o público alemão. Os alemães preferem Hitler. Eles preferem aquele homenzinho que anda pelas praças, grita, incita, denuncia os tratados de paz e promete uma redenção não só social para todos os alemães. Von Schleicher reclama de tudo isso. Ele vê conspirações sendo tramadas contra ele, pelas costas. Em uma carta dirigida ao príncipe herdeiro, datada de 27 de dezembro de 1932, von Schleicher escreve: em Berlim, parece que está se formando uma frente unida, com Hitler, Papen e Stülpnagel atuando com o objetivo de derrubar o chanceler através do presidente e fazer isso antes de novas eleições. Von Schleicher entende que não tem mais forças. Em 4 de janeiro de 1933, em um encontro com Hitler, na casa do banqueiro Kurt Freiherr von Schröder, consuma-se o drama. O último ato. É nesse momento que Schleicher perde também o apoio de von Papen, que passa para os nazistas, consegue um cargo de destaque com eles e abandona o general, que não pode mais continuar. No dia seguinte, um jornal. O jornal Grundschau publica uma manchete: Hitler e Papen contra Schleicher. 2 dias depois, o mesmo jornal publica outros detalhes sobre aquele encontro. Eles são intitulados O Contra-Ataque da Indústria e O Mistério da Bala Perdida de Colônia. Nos artigos, faz-se referência, de maneira até bastante detalhada, ao andamento das conversas que ocorreram. Fala-se dos Stahlhelm, a Liga dos Capacetes de Aço, um movimento extremista. Fala-se dos industriais, que agora decidiram depositar sua confiança justamente em Hitler. Fala-se do fato de que von Schleicher é um homem politicamente acabado, politicamente falando. Von Schleicher tenta, até o fim, salvar seu próprio gabinete, mas percebe que está cada vez mais sozinho. O golpe de misericórdia chega quando, nos jornais, começam a circular boatos sobre sua saúde. Os nazistas conseguiram, de fato, colocar as mãos em alguns laudos médicos, feitos pelo médico de família de Schleicher. O general sofre de anemia perniciosa e, por isso, escrevem os jornais, sua saúde e sua integridade à frente do governo estão gravemente comprometidas. Alguém até fala de uma doença mortal chegando, até mesmo um carcinoma. São especulações de baixo nível. Mas Schleicher já não aguenta mais. Ele não pode continuar, não pode resistir. Em 28 de janeiro de 1933, Schleicher vai até a residência do presidente von Hindenburg e anuncia sua renúncia, assim como a do governo. Quase envergonhado, ele recomenda ao presidente do Reich que nomeie Hitler como seu sucessor. A reação de von Hindenburg é de desânimo.
Segundo as crônicas da época, o general von Schleicher teria ouvido estas palavras do velho Feldmarechal: "Agradeço ao senhor, general, por tudo o que fez pela nossa pátria. Agora vamos ver como as coisas vão, e acreditamos que será preciso a ajuda de Deus para nos salvar." Em poucos dias, surge um novo governo. O governo Hitler. É o fim da República de Weimar. Ou, se preferirem, é o começo do fim da República. Von Schleicher prefere se retirar para a vida privada. Recusa qualquer outro cargo. Ele também deixa a residência oficial no Ministério da Reichswehr. Quem insiste em pedir isso a ele é Werner von Blomberg, um general que, alguns anos depois, acabará na lista negra dos nazistas, também forçado a renunciar, com um escândalo criado propositalmente: o da esposa, a nova esposa. Uma mulher lindíssima, mais jovem que o general, suspeita de ser uma prostituta. Na verdade, acusada abertamente de ser uma ex-prostituta. Mas isso, von Blomberg ainda não sabe. Ele ainda acredita que os nazistas vão ajudá-lo a progredir na carreira. Von Schleicher, como já foi dito, se retira, recusa qualquer cargo, recusa até mesmo a possibilidade de liderar um golpe armado para depor Hitler e encarregar o presidente do Reich, von Hindenburg, de assumir plenos poderes, passando por cima da Constituição. Von Schleicher decidiu fechar para sempre um capítulo da sua vida. E está convencido de que será esquecido, tanto pelos alemães quanto pela história. Seus cálculos se revelarão errados. Como vimos no início, em 30 de junho de 1934, pouco antes da hora do almoço, uma equipe do Sicherheitsdienst, o serviço de segurança das SS, a paisana, bate à sua porta. A governanta deixa entrar aqueles 5 homens que se dirigem para o escritório. Eles perguntam à pessoa que encontram sentada à escrivaninha se ele é Kurt von Schleicher, e recebem uma resposta afirmativa. Eles sacam as pistolas e matam tanto ele quanto a esposa. Quem foi? De quem é? A responsabilidade clara, histórica, por esse assassinato brutal. Segundo os historiadores, há 2 nomes possíveis. Johannes Schmidt, homem do SZ, ou seja, do Sicherheitsdienst. Há alguns anos, lançaram um livro dedicado a esse personagem. E a hipótese de que tenha sido ele a liderar o esquadrão de assassinos que matou von Schleicher e sua esposa. Mas também poderia ter sido outro cúmplice dele, Heinrich Pfeiffer, outro membro da SS envolvido naquela época nas expurgas, e que vários anos depois, sob um pseudônimo, contaria em um livro as primeiras experiências do Estado nazista. Também sobre os assassinatos e expurgos das purgas após a noite das facas longas, seja Pfeiffer, seja Schmidt. O que se sabe é que a ordem veio de muito alto. Difícil que tenha sido o próprio Hitler, embora Hitler pessoalmente detestasse Schleicher. Mas ainda mais Georg Strasser. Também ele foi morto no mesmo dia. São 3 os possíveis mandantes segundo os historiadores: Himmler, chefe da SS, Heydrich, futuro chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, ou Göring, que naqueles dias tinha acabado de criar a Gestapo. Um desses 3, ou talvez todos os 3 juntos. Em conjunto, eles tinham decidido que, na ocasião da eliminação dos velhos camaradas das SA, tinha chegado o momento também de acertar contas com todos os outros opositores, internos, como Strasser, ou externos, como von Schleicher, que mesmo naquele momento não representava nada além de um ex-político e ex-general, aposentado, que aproveitava a aposentadoria em sua elegante casa de campo nos arredores de Potsdam, junto com a esposa e com a governanta. Está claro que a morte e o assassinato de von Schleicher foram resultado de vingança, considerando a luta pelo poder dos 2 anos anteriores. No entanto, algo não faz sentido, pois algumas horas após o crime, outra equipe uniformizada apareceu. Eles se apresentaram naquela casa de campo com um mandado de prisão para Kurt von Schleicher. Então, como isso é possível? O general havia sido morto antes de ser preso. E por quê? Por que emitir ordem de prisão para um homem marcado para morrer? Ou então, por que matar um adversário político antes de levá-lo a julgamento, ainda por cima, em um tribunal manipulado pelo regime nazista nascente? Quem decidiu que von Schleicher deveria morrer? E, principalmente, por que ele tinha que morrer exatamente daquela maneira? Segundo outros historiadores, as relações complexas de von Schleicher com outras grandes figuras das Forças Armadas, como, por exemplo, o general Kurt von Hammerstein Eckart,
Ou então as relações com alguns membros da imprensa, por exemplo, o jornalista Hans Rudolf Berbot, podiam sugerir algo mais. Talvez von Schleicher fosse o guardião de segredos inconfessáveis, por exemplo, outros prontuários médicos, não os dele, mas os de Hitler. Desapareceram do hospital militar de Passewalk e foram enterrados em algum cofre. Em 1934, embora já fosse um político militar aposentado, von Schleicher ainda tinha uma influência considerável nos meios militares e políticos, e sua vasta rede de contatos ainda poderia levar ao surgimento de uma pequena oposição interna. Quem quis eliminá-lo? Evidentemente não queria apenas se vingar pelo que havia acontecido anteriormente. Queria também desencorajar qualquer tentativa de oposição ao regime nascente. Pode-se dizer que, com a morte de Kurt von Schleicher, com aqueles tiros de pistola, tenha morrido definitivamente a República de Weimar. Poucos dias depois, Hitler decidirá reestruturar o Estado. E quando o velho von Hindenburg der seu último suspiro, a possibilidade de unificar em um único cargo, em uma única pessoa, a presidência e a chancelaria, darão sinal verde, sem qualquer obstáculo, à ditadura. Nesse contexto, von Schleicher poderia ser o último obstáculo, a expressão da velha elite prussiana, a expressão do antigo exército imperial, que ainda podia ter influência sobre determinados setores da sociedade alemã, do exército, obviamente, até os representantes da nobreza latifundiária. Então, matar o general, aposentado, junto com a esposa, sem deixar pistas dos culpados, poderia ser um sinal. Colocar obstáculos no caminho de Hitler, ou até mesmo pensar em retardar sua ascensão, poderia custar muito caro para todos. E até mesmo pensar em parar o regime nascente seria algo difícil, sangrento, e o preço a pagar. O preço final seria pago com a vida, como aconteceu, exatamente, com Kurt von Schleicher.